esse termo com sinal negativo, né? E agora o último terminho, o M que fica aí, só vai aparecer aqui o gradiente. O M, desculpa, é o M que fica aí. Vou encanar o campo elétrico aqui. Depois do J fica M, vai ficar B escalar gradiente. E o K fica L. De novo, B escalar gradiente, vai aparecer o seu operador ao quadrado. Então, só que o campo elétrico está lá no fundo, vai ficar assim, mais, menos, B escalar gradiente. Esse operador aqui ao quadrado, atuando no campo elétrico. Eu vou botar essa equação lá. Então, ela fica de uma forma assim, mais visível, né? Porque ficar essa coisa assim que a gente não sabe muito bem o que é. Para poder fatorar bem, o campo elétrico fica bem explícito, a equação de onda. Então, ficou assim, D'Alembertiano do campo elétrico. Isso aqui é a parte de Maxwell puro. Agora, vamos ver aqui. Vamos pegar esse termo aqui, mais B2 Laplaciano atuando no campo elétrico. Esse termo aqui está aqui. Vamos pegar outro termo, esse aqui ficou menos B escalar gradiente ao quadrado, atuando no campo elétrico. Agora, vamos ver esse termo aqui. Esse termo vai misturar, aqui está tudo campo elétrico. É I. Agora vai misturar para começar a acoplar os componentes. Esse termo aqui vai ficar um gradiente mais gradiente atuando nesse operador aqui, que é B escalar gradiente. Posso até colocar então B escalar gradiente. B escalar. E depois esse último termo é menos B. Laplaciano. B escalar. Então essa seria não, é a equação de onda do campo elétrico. Vamos colocar ela de uma forma mais matricial. Então, ó, isso aqui eu posso botar I. E aqui vai ter mistura. Então a gente pode escrever essa equação desse modo aqui. Vou botar ela no modo mais. Vai ficar esse operador D'Alembertiano mais B2 Laplaciano menos B escalar gradiente ao quadrado. Tudo isso aqui, delta em J, que vai atuar no EJ. Então, todo esse operador aqui, ó, está sujeito a um delta. Agora, esse operador aqui vai aparecer da seguinte forma. Vai aparecer um BJ aqui. Vamos pegar esse operador aqui primeiro. Vai aparecer aqui um BI e aqui um BJ. Vai aparecer menos BI, vou explicar já. Estou botando esse termo na frente. Laplaciano. Porque esse termo aqui, ó, ele vai pegar esse campo B, é o que está dando a componente I dessa equação. Mas aqui vai aparecer um BJ, EJ. Então vai ficar BI, BJ atuando no EJ. E esse termo aqui, ele vai ter mais. Aqui eu vou ter, aqui é a componente I desse gradiente que está dando a linha dessa equação, BI. Aqui vai ficar B escalar gradiente, aqui vai ficar BJ, EJ. Então eu posso escrever esse termo assim, ó. Vou botar assim, B escalar gradiente, que é esse operador aqui, B escalar gradiente. E aqui eu vou colocar BJ, DI. E tudo isso aqui atuando em EJ. Então a gente tem uma espécie de uma matriz. A equação de onda tem um caráter matricial. Ela vai acoplar as três componentes do campo. Eu não tenho uma equação de onda para cada componente do campo elétrico. Esse pedaço aqui é diagonal.
vai valer para cada componente separadamente, mas esse pedaço aqui começa a acoplar. Então, na verdade, a minha equação de onda são as equações de onda acopladas por meio dessa matriz aqui. Claro, essa matriz eu coloquei em forma matricial, quer dizer, nessa matriz aqui, o I está dando o índice de linha, e o J, quando eu for montar essa matriz, o J é meu índice de coluna. Então, quer dizer, eu tenho uma matriz que vai ser, vamos dizer assim, essa matriz de onda aqui, vamos dizer, essa matriz vai ser uma matriz I, J, EJ, igual a zero. Quer dizer, a minha matriz L e J é essa matriz aqui. Esse índice aqui, J, que está somado. Então, ele é o índice de linha desse, então é o índice de coluna dessa matriz. Então, linha, coluna, e aqui é delta. Tá? Então, deixa eu conferir aqui os meus sinais aqui. Depois eu quero ter uma discussão com vocês justamente sobre isso. Então, ficou mais... Estou esquecendo do D1 sobre C1 em tudo quanto é lugar. Aqui, ó, tem um D1 sobre C1 aqui, perdão. Aqui tem um D1 sobre C1 também. Então ficou mais menos. Depois ficou mais D1 sobre C1, D escalar gradiente, DJ do I, D1 sobre C1 que eu esqueci. E menos D1 sobre C1, DJ Laplaciano. Então menos D1 sobre C1. Corrijam aqui. Todos esses lugares aqui, mas os sinais estão certinhos. Ficou mais D escalar gradiente, DJ DI, menos D1 sobre DI, DJ Laplaciano. Então essa equação de onda do campo elétrico. Perfeito. Vamos ver agora. Vamos ver logo a equação de onda do campo magnético. Então eu vou derivar agora essa equação aqui em relação ao campo. Copiando aí, Marcelo? Pode copiar. Não pode copiar. Eu vou precisar que vocês copiem, eu vou apagar o quadro, a gente vai ter que depois olhar para essa equação para comparar. Eu escrevi isso tudo aqui, porque esses cálculos são novos para mim, eu tinha trabalhado nesse modelo, e aí eu fiz aqui para poder comparar com vocês. Eu passei para o Léo dar uma corrigida também. Então tá lá, equação de onda do campo elétrico. Então eu só queria chamar a atenção de vocês um pouco pela fator novidade aí, é que normalmente a gente pega uma equação de onda que é válida para cada componente do vetor separadamente. Essa equação de onda não, ela acopla as diferentes componentes do vetor. Quer dizer, a equação de onda que vai pegar da Lambertiana do E1 através desse termo e desse termo, ela vai se misturar com E2 e com E3. Quer dizer, eu não tenho uma onda única para cada componente. Eu tenho uma equação de onda para o grupo de componentes, para o vetor como um todo. Ou seja, em caráter vetorial, a equação de onda é essa. Então, tem o vetor campo elétrico, que é tudo diagonal. Campo elétrico. Mas aqui não. O campo elétrico começa a se misturar com o campo magnético e aqui também. Certo? Então, só para lembrar isso. Depois ele vai precisar chamar essa equação de onda. Vamos olhar agora a equação de onda para o campo magnético. O que a gente espera? A gente espera que numa onda o campo elétrico e o campo magnético satisfaz. No caso de massa, tem da Lambertiano de F igual a zero, da Lambertiano de B igual a zero. O campo elétrico e o campo magnético satisfazem a equação de onda idêntica. As duas equações são idênticas. Esse B pode ser um B, né? Oi? O B da constante de fundo pode ser um B qualquer ou tem que ter um cutoff? Não, em princípio, ele pode ser um B. Quer dizer, se você colocar um campo B muito intenso, aí você vai deixar de estar trabalhando no vácuo. Você pode começar a criar pares, né? Mas, em geral, esse campo B aí, ele é forte, mas ele é limitado. Vamos dizer assim, por um cutoff de 10 a 9 Tesla, por exemplo. Tá? Vamos agora olhar a equação do campo B. Então, eu vou rotacional, vamos tirar a derivada temporal dessa equação. Então, vai aparecer um rotacional de dE/dt. Mas só que dE/dt já está aqui. Então, quando eu tirar a derivada temporal dessa equação, vou produzir a derivada segunda do campo magnético e a derivada primeira do campo elétrico. Mas a derivada primeira do campo elétrico está aqui. Então, vai produzir rotacional do rotacional de B. Tá? Porque eu vou fazer isso aqui. Vai ficar um D2, DT2.
DDT. E aí eu vou substituir o DDT do E por esse lado esquerdo, rotacional de D, mais D1 sobre C1. Rotacional de D vetorial gradiente, rotacional de estrutura D vetorial gradiente de escalar D. DDT, isso é rotacional de D, vetorial gradiente 2 igual a menos D2 de D. A derivada temporal segunda do D. Aí de novo, lá no primeiro termo, rotacional, vamos trazer esse termo aqui para cá funcionar mais. Então, de novo, rotacional é o gradiente da divergência. Mas a divergência do D é zero. Menos o laplaciano. Então, isso aqui vai ficar menos o laplaciano de D. Porque a divergência de D é zero. O teorema da lei de Gauss, né? Ficamos pagando. Então, rotacional de D é gradiente da divergência de D menos o laplaciano. E aí eu já posso formar aqui um operador da Lambertiano. Então já vamos tirar isso aqui, vamos botar já um D'Alembertiano aqui. Agora vamos desenvolver tudo isso que está aqui. Isso aqui é uma equação vetorial. Eu vou pegar IES na componente aqui e IES na componente desse rotacional. Então vai ficar epsilon I JK DJ. Na componente K desse vetor aqui. Isso aqui é um vetor componente vetor. Na componente K desse vetor. Isso aqui é um produto vetorial. Então vai ficar epsilon K LM BL DM. Então isso aqui, ó, D vetorial gradiente. Epsilon, isso dá componente K desse vetor aqui, ó. Epsilon I, que é a iésima componente, J DJ. Componente K desse vetor. Componente desse vetor aqui é um produto vetorial. Então a componente K dele vai ser KLM. Esse vetor componente L e essa gradiente componente L. Tudo isso aqui atuando no BM. Agora é menos mal. Eu tenho uma contração, já tenho uma contração epsilon e JK, epsilon KLM, que dá duas vezes, né? Esqueci, né? Epsilon JK, KLM dá duas vezes delta IL, delta JM, menos delta KK, menos delta IM, delta JM. E aí vamos ter BL, BM, e aí vamos ter DJ, BM, BM. Né? Né? Bom, então o primeiro termo, ele vai me produzir um delta de J. Então o índice livre aí é o índice I. Tá certo? Então o L fica aí. Você vai produzir BI. BI, então o L fica I. Agora o J fica em I. Então você vai produzir um Laplaciano. J fica em, produz um Laplaciano. E aí e aí eu tenho um BM, então significa B escalar D. Isso aqui se mantém, tá certo? Depois, menos
isso aqui dá, segundo termo, o N fica I. Então isso aqui vai ficar um I. Depois o J fica L. D escalar. Gradiente. Fica, ó. J fica L. E aí o BN continua atuando no BN. Isso aqui continua igual. Isso aqui não adiantou muito. Então, esse termo aqui ficou assim. A nossa equação de onda, eu posso trabalhar isso aqui, essa ficou mais reduzida. Então ficou D'Alembertiano de B, que sempre D1 sobre C1. Então ficou D'Alembertiano de B mais D1 sobre C1. Aí aqui a gente pode colocar assim, gradiente. Aqui vou botar assim, gradiente mais B. Um caráter vetorial está aqui. Aí aqui é um laplaciano. E D escalar B. E depois menos um gradiente, menos D1 sobre C1. Gradiente. D escalar gradiente. D escalar gradiente. Então, de novo, eu vou ter um acoplamento entre os componentes do B. Certo? Então, vamos botar agora em forma de componente, para a gente ver os acoplamentos, né? Que essa equação, de novo, é uma equação acoplada, então ficou assim. D'Alembertiano, delta em J. Aí, esse termo aqui, ele vai ficar BI BJ. Então, vai ficar mais B1 sobre C1. BI BJ. Laplaciano. Depois, esse termo aqui vai ficar menos B1 sobre C1. Aí aqui vai ficar D escalar. Gradiente. Aqui vai ficar BJ, BJ. Vai ficar menos D escalar gradiente. Aí aqui vai ficar BJ. BI. Tudo isso aqui atuando em BJ. Então, de novo, o I designa a linha, J, coluna. Então, essa parte aqui é a parte diagonal, D'Alembertiano. Então, essa parte aqui é IJ. Agora, aqui, então, eu vou ter linha I, coluna J. Porque isso aqui, essa matriz aqui, está somando em cima desse vetor coluna aqui, BJ, J. Então, esse BJ aqui designa a linha do vetor coluna, portanto, designa a coluna dessa matriz. Então, de novo, aqui, eu vou ter uma matriz S, IJ, BJ, igual a zero. Então, o I é linha e o J é coluna. Então, agora, observem, a equação do E é bem diferente da equação do E. Agora, a pergunta as duas equações de onda são diferentes. Se eu for ler uma relação de dispersão a partir da primeira e for ler uma relação de dispersão a partir da segunda, será que eu vou encontrar relações de dispersão diferentes ou não? Essa é a pergunta. Qual é a peculiaridade que está em jogo aí? A peculiaridade que está em jogo aí é que nós estamos trabalhando com uma aproximação, um regime linear, o regime linearizado de uma descrição que é eminentemente não linear. Então isso pode estar trazendo para nós essa peculiaridade. Mas o que nós vamos fazer agora? Vou fazer com vocês um outro exercício. O campo é, eu só vou preparar para estudar o intervalo. O campo é, ele é menos o gradiente de um potencial escalar menos
a derivada temporal do potencial vetor. E o campo magnético é rotacional do potencial vetor. Então, na verdade, quando a gente trabalha com teoria de Marx, a gente já trabalha com os campos, deixa de lado os potenciais. A gente usa muitos potenciais quando a gente está na teoria quântica, que realmente o campo quantizado é o potencial. Mas aqui, numa teoria clássica, também às vezes a gente precisa consultar o potencial, porque a gente está tendo um aparente conflito em que as equações de onda para E e para B aparecem muito diferentes para nós. Mas E e B provém de A e de φ. Então, será que, vamos olhar as equações de onda em termos dos potenciais? Na teoria de Maxwell, a gente tem a mesma coisa. Lá em Maxwell, a gente tem, vou apagar rapidinho só para lembrar para vocês aqui. Lá em Maxwell, a gente tem as equações de onda, a gente tem rotacional, divergência, vou botar aqui rapidinho, para poder fazer a comparação. Divergência de E igual a zero. No vácuo. Rotacional de E menos dB dt. Divergência de B igual a zero e rotacional de E igual a dB dt. Rotacional de B igual a dB dt. Isso no vácuo. Equações de vácuo. Vamos olhar os potenciais. Quem é menos gradiente de φ, menos dA dt. Então, menos gradiente de φ. Então, está menos laplaciano de φ, menos ddt na divergência de A. Quando eu substituir rotacional do gradiente é zero. Aí vai ficar rotacional de dA dt mais rotacional de dA dt mais rotacional de A é B. Então vai ficar menos dB dt, menos dB dt. Isso aqui dá uma identidade. Divergência de B, divergência de rotação. As equações homogêneas, quando olhadas do ponto de vista do potencial, elas são triviais. É zero igual a zero, dá a identidade. Nós não precisamos nem consultar. Essas identidades são automaticamente obedecidas pelos potenciais. Agora, olhando isso aqui, vai ficar rotacional de A, que é o gradiente da divergência, menos o laplaciano de A. Isso é máximo. Igual a dB dt, vai ficar menos o gradiente de dφ dt, e aí dA dt, menos d2 dt2 lá. Pode ir usando o campo elétrico em função dos potenciais. O que normalmente nós fazemos? Aí quando a gente trabalha com os potenciais, a gente é obrigado a fixar o gate. A gente pega o gate de Lorentz. dB de φ mais divergência de A igual a zero. Vamos trabalhar nesse gate. Por quê? Porque eu posso. Os potenciais eles podem ir para o gate que eles quiserem. Os campos não sempre. Os campos são invariantes. Então vamos escolher um gate para os potenciais. Então a divergência de A é menos dB de φ. Então, quando aqui aparecer essa divergência de A, eu vou substituir por menos dB de φ. Então ele vai ficar mais d2 dt2 de φ. Então sai a equação de onda do potencial φ. Aqui, ddt do φ vai ser menos divergência do ar. Então isso aqui vai ficar gradiente da divergência do ar, que vai cancelar com esse aqui. Vai cancelar. Esse aqui tem um sinal menos, que esse aqui fica mais, com esse termo aqui, cancela esse termo aqui. E aí eu jogo esse termo para cá, ele vai dar da tirando de A igual a zero. Então, a gente tem, para Maxwell aqui, o campo elétrico satisfaz a equação de onda, o campo magnético satisfaz a equação de D'Alembert, e o campo, todos os potenciais e os campos satisfazem a mesma equação. Agora, mais importante, mais fundamental do que o campo, do que os campos, são os potenciais. Então a pergunta que a gente vai se fazer agora, vamos olhar as equações de onda para os potenciais. E aí a gente vai ver se essas equações de onda para E e B, na verdade, não são a mesma. As equações são diferentes. Mas se eu vou para o espaço de Fourier e calculo as relações de dispersão, será que elas não são as mesmas? Então, eu acho que a gente pode tirar a prova pelo potencial. O potencial dado o potencial, quem sabe o potencial sabe os campos. Então, vamos olhar as equações dos potenciais. Na verdade, das equações dos potenciais saem as equações de campo.
Então, vou dar um intervalo agora e a gente vai na próxima aula agora trabalhar essas equações de onda para o potencial, para os potenciais Φ e A. E aí vamos ter uma discussão interessante, uma discussão importante que é a fixação do gate, né? E aí a gente vai discutir com o gate de radiação. Então, vou dar um intervalo agora, são 6 e 10. Então, 6 e 25. E a gente vai até mais ou menos 7h30, 7h15, tá legal? Tá entendendo?